vou precisar que vocês acompanhem hoje o nosso estudo com o material que eu passei para vocês, especialmente a primeira parte, que é uma introdução histórica. Nós vamos falar essa noite sobre os 5 pontos do calvinismo. A palavra calvinismo, ela é muito conhecida nossa. Nós somos uma igreja calvinista. E geralmente, quando as pessoas escutam a palavra calvinismo, calvinista, elas vão se lembrar de uma pessoa, cujo nome é Calvino. Mas para esclarecer, meus irmãos, Calvino é um dos reformadores, junto com Lutero. Calvino não era um batista e Calvino não inventou o calvinismo. O calvinismo é um conjunto de doutrinas que mais tarde, sistematizadas, reunidas, ganharam o nome de calvinismo em homenagem ao teólogo João Calvino, ao reformador João Calvino. João Calvino foi um homem muito piedoso na reforma protestante. Ele não foi só um teólogo, ele foi um pastor de almas. Ele amava a sua igreja em Genebra. A igreja dele era a igreja da cidade inteira de Genebra. Então, ele lutou e viveu pela causa do Evangelho. Então, em homenagem à vida desse homem, as pessoas mais tarde, já quase um século depois da morte dele, colocaram o nome desse sistema, calvinismo, por causa do grande teólogo Calvino. Tá? Bom, nesta aula eu quero tratar com vocês acerca dos 5 pontos do calvinismo, baseado em 2 documentos importantes da tradição reformada. O primeiro é os cânones de Dort. Vocês vão já saber o que são os cânones de Dort. E segundo, a nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Então, a gente vai apresentar algumas leituras desses documentos para entender o que é o calvinismo. Mas primeiro vamos para a introdução histórica. O surgimento dos chamados 5 pontos do calvinismo está intimamente ligado com o contexto da reforma protestante, mais especificamente ao desenvolvimento da teologia reformada nos séculos XVI e XVII. Então, o calvinismo ele começa a ganhar força, posição, por assim dizer, nos séculos XVI e XVII, porque é nesses séculos que essas doutrinas que juntas formam o que nós chamamos de calvinismo, especialmente a soteriologia calvinista, que são os 5 pontos do calvinismo, é somente nos séculos XVI e XVII que elas começam a aparecer mais, a ser sistematizada e a ser também nomeada. Mas elas já existiam antes, porque elas vêm das escrituras sagradas, mas não tinham esse nome. Elas geralmente, às vezes, eram chamadas apenas de graças divinas. A salvação é uma graça de Deus. A eleição é uma graça de Deus. Então, elas eram mais ou menos chamadas assim. Então, as doutrinas que nós chamamos de calvinismo, elas, historicamente, esse ensino, ela remonta desde a época de Agostinho de Hipona. Agostinho viveu no século V. Então, ele está perto da época da igreja primitiva, no século V. E ela também foi afirmada por Calvino na formulação sistemática como uma resposta às objeções arminianas. E isso aconteceu no contexto do Sínodo de Dort, que foi convocado na época pela Igreja Reformada da Holanda, em 1618. O sínodo aconteceu em 1618 e 1619. E esse sínodo, ele teve como propósito refutar os ensinos dos seguidores de Jacó Arminius. Daí vem o nome arminianos. Às vezes nós estamos falando com alguém, com algum crente, e ele não é calvinista, e você acaba descobrindo que ele é um arminiano. O sínodo de Dort, ele aconteceu, foi uma reunião que durou 2 anos, e nessa reunião foi então apresentado uma refutação
aos ensinos de Armínio, de Jacó Armínio. E essa refutação aos ensinos de Armínio são o que nós chamamos hoje de 5 pontos do calvinismo. Os defensores de Armínio, eles apresentavam 5 objeções à fé reformada. Então, para responder às 5 objeções que eles tinham à fé reformada, surgiram sistematizados os 5 pontos do calvinismo. Então, assim surgiu doutrinas como a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, só lembrando aos irmãos, essas doutrinas não foram inventadas no Sínodo de Dort. Elas foram reunidas, elas foram juntadas, sistematizadas e apresentadas, todas com base bíblica. Não foram criadas pelos delegados do Sínodo de Dort. Essas doutrinas são uma reafirmação do Evangelho da graça soberana segundo as Escrituras. A nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, ela foi escrita mais ou menos 60 anos depois do Sínodo de Dort, e ela partilha da mesma herança doutrinária. Ela também tem a herança calvinista, os 5 pontos do calvinismo também é uma doutrina que os batistas defenderam na sua história. A Confissão de Fé Batista foi influenciada diretamente pela Confissão de Fé de Westminster, que é anterior a ela, e pela Declaração de Savoy, que é a confissão de fé que os congregacionais usavam naquele tempo. A Confissão de Westminster é de 1646 e a de Savoy de 1658. A nossa veio em 1677, mas ela só foi publicamente assinada por várias igrejas em 1689. Então, daí vem a nossa ortodoxia reformada. Em cada uma das doutrinas centrais da salvação, a confissão demonstra uma harmonia muito grande com os cânones de Dort, reafirmando o princípio da sola gratia, a salvação inteiramente como obra de Deus do começo ao fim. Quando você começa a olhar cuidadosamente para os 5 pontos do calvinismo, você percebe que aquele conjunto de doutrinas, considerando inclusive a depravação total, esse conjunto de doutrinas, ele apresenta uma clara necessidade da graça divina o tempo todo ali. A eleição é a eleição da graça. A expiação de Cristo, ou seja, a morte de Cristo, é uma morte graciosa. Em cada um dos pontos, nós estamos vendo ali a graça de Deus se manifestando. Por isso que o princípio do sola gratia, ou somente pela graça, um dos solas da reforma que nós vimos na semana passada, mostra que tudo é obra de Deus, do começo ao fim. O primeiro ponto, a depravação total, só serve para nos mostrar que o homem caído não tem a menor condição por si mesmo de olhar para Deus, de buscar a Deus, de fazer alguma coisa que agrade a Deus, de salvar a si mesmo, etc. Então, do ponto de vista teológico, os 5 pontos do calvinismo não devem ser vistos como um sistema isolado, mas como um conjunto teológico envolvendo a doutrina da aliança e da soberania divina na salvação dos seus eleitos. Os 5 pontos do calvinismo exaltam a glória de Deus, humilham o pecador e asseguram ao crente uma esperança firme em Cristo. Veja, a depravação total, ela revela a inteira incapacidade humana de salvar a si mesmo e expõe, além disso, a condição miserável de todo pecador. Não há exceções aqui. A eleição incondicional, é o segundo ponto, não é uma fatalidade impessoal, mas o amor eterno do Pai pelo seu povo. Às vezes as pessoas acham que a eleição é fatalismo, mas não é. A eleição é uma escolha divina.
E essa escolha, ela aponta para o amor de Deus pelo seu povo. A expiação limitada não é uma restrição, mas a eficácia da morte de Cristo para salvar com toda certeza os seus eleitos. Essa expressão, expiação limitada, significa que a extensão da morte de Cristo cobre apenas os eleitos de Deus. Em outras palavras, Cristo morreu somente para salvar os eleitos. Por isso o nome expiação limitada, tem um limite. Ele não morreu para salvar todo mundo, ele morreu para salvar o seu povo, os eleitos de Deus. A graça irresistível não é violência, mas o chamado eficaz que atrai poderosamente os eleitos à fé. E a perseverança dos santos é o cuidado contínuo de Deus que sustenta os seus filhos até o final. Nós estamos em Cristo, nesta vida, depois da nossa conversão, o Espírito Santo veio sobre nós, nós estamos em Cristo e estaremos em Cristo até o último dia da nossa vida. É isso que a perseverança dos santos ensina. E nós só estaremos em Cristo até o último dia da nossa vida, porque o poder de Deus opera em nós. Nós não estamos entregues a nós mesmos, mas há um poder soberano que nos envolve, que nos dirige, que aquece o nosso coração para o Evangelho, para as coisas de Deus, que nunca sairá de nenhum de nós. É o Espírito Santo de Deus. Esse poder é pessoal, é uma pessoa, é o Espírito do Senhor. É por isso que nós não deixamos de ser crentes nunca, porque Ele está conosco o tempo todo. Vamos então, irmãos, examinar cada um dos pontos que eu agora mencionei brevemente, à luz desses dois documentos importantes. Primeiro vamos apresentar o que é cada um dos pontos, depois observar os documentos. Começando com o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. O homem, por causa da queda, está completamente corrompido em todas as partes do seu ser, mente, vontade, emoções e corpo. Perceba, não há nada no ser humano, nada na parte material do homem, no corpo do homem, na matéria humana, não há nada na parte imaterial, no espírito do homem, que não esteja corrompido. Tudo foi afetado pelo pecado, é o que a depravação total diz. Agora, isso não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que nenhuma parte dele está ilesa pelo pecado. Tudo foi atingido. O homem mau pode ser pior do que o que ele é. A depravação total, ela não ensina que você é tão mau quanto pode ser. Ela diz que você está totalmente manchado pelo pecado. Mas o grau de maldade que você opera pode aumentar. Existem homens que são muito piores do que outros em relação à prática do mal. Existem assassinos, por exemplo, e homens que não são assassinos. Os assassinos têm um nível de maldade pior do que outros. Então, o nível de maldade, ele é diferente entre as pessoas. Mas uma coisa é igual em todas elas. Todas estão manchadas pelo pecado totalmente. Imagine que você tem na mão aqui um tecido comum e você mergulha o tecido todo dentro de uma poça de tinta preta. Você mergulha ele todinho lá no fundo, nada fica fora. Chacoalha ele lá dentro, depois você tira. Ele vem todo tingido de preto. Acabou o branco do tecido. O tecido era branco, mas agora ele voltou todo enegrecido, porque você mergulhou. Assim é o homem em relação ao pecado. Ele está todo manchado pelo pecado. Seu corpo, sua alma, tudo foi manchado pelo pecado. O homem natural, ele é incapaz, por causa dessa condição caída, ele é incapaz de voltar-se para Deus ou buscar a salvação por si mesmo. Por quê?
porque ele está com todas as suas faculdades, corpo e alma, corrompidas pelo pecado. A Confissão de 1689 reforça a incapacidade moral do homem natural. Essa condição não é apenas de uma culpa que foi herdada, como se nós tivéssemos apenas herdado a culpa do nosso pai, Adão, mas nós mesmos não fôssemos culpados de nada. Não é isso. A depravação total diz: vocês de fato herdaram a culpa de Adão, porém vocês mesmos são pecadores. A maldade da vossa natureza, que o pecado arruinou, ela é comum a todos os homens. Então não é só pelo aquilo que Adão fez que vocês são assim. Vocês de fato têm uma culpa intrínseca agora, uma natureza caída agora. O capítulo 3 e 4 dos cânones de Dort, no artigo 1º, resumidamente, diz assim: no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, foi adornado em seu entendimento como o verdadeiro e salutar conhecimento de Deus e de todas as coisas espirituais. Sua vontade e seu coração eram retos, todos os seus afetos puros, portanto, era o homem completamente santo, assim que Deus criou Adão e Eva, eles eram exatamente assim. Mas, desviando-se de Deus sob a instigação do diabo e pela sua própria livre vontade, ele se privou desses dons excelentes. No lugar disso, trouxe sobre si a cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza em sua vontade e em seu coração. Também impureza em todos os seus afetos. A palavra afeto deve ser entendida como sentimentos. Tudo aquilo que envolve a nossa consciência, os nossos sentimentos, está manchado também pelo pecado. Então perceba que o cânone de Dort, no primeiro artigo, capítulos 3 e 4, ele mostra o homem no seu estado anterior à queda, antes da depravação total, e mostra a queda do homem e os efeitos da queda do homem que resultaram nesse estado de depravação total. Então, o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total, é apenas assegurar que todo ser humano é pecador e que o pecado envolve cada parte dele, corpo e alma, totalmente. A nossa confissão, no capítulo 6, no parágrafo 2, diz: por este pecado, nossos primeiros pais caíram de sua retidão original e comunhão com Deus, e nós neles. Por isso a morte passou para todos os homens, todos se tornando mortos em pecado e completamente contaminados em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Note que a nossa confissão ela é muito precisa em afirmar essa condição caída do ser humano, totalmente caída. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3, verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ora, se não há nenhum justo sequer, a doutrina da depravação total se afirma claramente. Se houvesse um justo sequer na terra, um filho de Adão, então a doutrina da depravação total era um mito, porque nem todos os homens eram depravados totalmente, porque havia homem justo. Mas não há, Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram na queda. Efésios 2, verso 1, Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo mostra como era o homem antes da regeneração, antes de serem vivificados pelo poder de Deus. Estavam mortos em delitos e pecados. A morte espiritual também advém da depravação total. Ela é um resultado da queda. Então, ser depravado totalmente equivale a ser morto espiritualmente. Se o homem não pode escolher a Deus, isso é um retrato da sua morte espiritual.
Ele não pode ir a Deus por si mesmo, porque ele é totalmente depravado. Então, esse primeiro ponto ensina essa condição do homem. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. Desde a eternidade, Deus escolheu soberanamente, com base apenas na sua vontade e graça, certas pessoas para a salvação em Cristo. Essa eleição não se baseia em nenhuma previsão de fé, nem obras ou mérito humano, isto é, em nada no homem, mas tão somente na vontade divina. Essa eleição incondicional, e o nome incondicional é justamente para nos dizer que não há nenhuma condição para que alguém seja eleito. Talvez algumas pessoas pensem que Deus elegeu certas pessoas porque viu algo nelas. Isso seria condição nas pessoas que levou Deus a escolhê-las, a elegê-las. Mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus olhou para as pessoas e viu nelas a depravação total. Deus olhou para o homem e viu nele pecado, miséria, desobediência. Deus olhou para todas as pessoas e viu rebelião contra ele, inimizade contra ele. Mesmo assim, Deus decidiu eleger o homem sem qualquer condição nele. A condição simplesmente é divina, é o querer de Deus. Às vezes as pessoas costumam perguntar acerca da eleição: por que Deus escolheu aquela pessoa e não aquela outra? E elas fazem a pergunta de uma forma como se Deus tivesse que escolher as duas pessoas. Como se Deus, para ser Deus e justo, ele fosse obrigado a escolher todo mundo. Mas não, irmãos. A eleição é soberana. Ele escolhe quem ele quer escolher. Por isso, nós conceituamos a eleição incondicional como sendo uma escolha soberana com base na sua vontade. É o querer divino que importa. O capítulo 1, artigo 7 do Cânone de Dort diz o seguinte: a eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual, antes da fundação do mundo, ele escolheu em Cristo para a salvação um número certo de pessoas da raça humana que, por sua própria culpa, caiu do seu estado original e retidão para o pecado e a destruição. Esta eleição não se baseia em qualquer fé, obediência ou mérito previsto no homem, mas na livre e soberana boa vontade de Deus. A eleição não se baseia em nada no homem. Você já pensou na sua eleição? Você já parou um pouco para pensar: eu sou um eleito de Deus? E você já se perguntou: por que Deus me escolheu? Por que o Senhor me elegeu? O que o Senhor viu em mim? Eu posso responder essas perguntas para vocês baseadas na Escritura Sagrada. O que ele viu em você? Pecado, miséria, desobediência, rebeldia. É o que Deus viu em você. Por que Deus me elegeu? Porque ele decidiu amá-lo. E ele soberanamente escolheu salvar você, purificar, limpar você. É isso que a eleição incondicional ensina, o segundo ponto do calvinismo. A Confissão dos Batistas, capítulo 3, parágrafo 5º. Aqueles dos homens que são predestinados para a vida, Deus, antes que o mundo fosse feito, segundo o eterno e imutável propósito e o conselho secreto e o beneplácito da sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna, unicamente por sua livre graça e amor, sem qualquer outra coisa na criatura como condição ou causa para esta eleição. Foi simplesmente o amor de Deus por você
e a sua soberana vontade, desejo de salvar você. A Bíblia diz, Romanos 9,16, assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, a eleição, meu filho, não depende de você. Não dependeu de você. Não se iluda achando que Deus viu que eu seria crente e me elegeu. Então, para que Ele elegeu você se você já ia ser crente mesmo? Veja, não faz sentido, não é lógico. É ignorância. É totalmente bruto você pensar assim. Ele elegeu você, por isso você é crente. Por isso você é uma pessoa salva. Ele viu em você a miséria da depravação e decidiu limpá-lo dessa miséria. Em Efésios 1, verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Terceiro ponto do calvinismo, expiação definida ou limitada. Eu comecei chamando a expiação de limitada, mas ela também é chamada de expiação definida. Há uma pequena nuance de diferença nos termos limitada e definida. É que o termo limitada parece limitar a ação de Deus, como se ele não fosse capaz de salvar mais, a morte dele não fosse suficiente para todos os homens. Então, alguns teólogos preferem usar o termo expiação definida em lugar de limitada. Nenhum dos dois está errado, desde que seja compreendido da maneira correta. Então, o terceiro ponto do calvinismo é a expiação definida. O que esse ponto nos ensina? Cristo morreu eficazmente para salvar os eleitos. A sua morte não apenas tornou possível a salvação, mas garantiu plenamente a salvação daqueles por quem ele morreu. Algumas pessoas vão dizer que Jesus Cristo veio trazer uma possibilidade de salvação para os homens. Ele fez a parte dele, morreu na cruz. Agora os homens têm que fazer a sua parte. E não é isso. Ele não veio trazer uma possibilidade, ele veio salvar. É isso que a Bíblia diz. Mateus 1, 21. E porás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ele não veio possibilitar. Imagine Cristo trazendo uma possibilidade, e essa possibilidade sendo frustrada, todo mundo indo para o inferno, de que valeu ele vir morrer na cruz, morreu de graça, sua morte não salvou ninguém, porque ninguém quis o Senhor. Não, irmãos, ele veio certo, morrer na cruz do Calvário por um número certo de pessoas, os eleitos de Deus. Ele veio para expiar o pecado deles, substituí-los na cruz do Calvário, pagar todo o preço. Por isso que a expiação definida ou limitada é dito que Cristo morreu eficazmente. Ou seja, a morte dele é eficaz na salvação do seu povo. Não tem como dar errado. Não tem como não salvar. Não tem como alguém eleito ficar para trás. Ele veio por cada um dos eleitos de Deus. O capítulo 2, artigo 8º dos cânones de Dort diz assim: pois este foi o soberano conselho, a vontade e o propósito de Deus Pai, que a vivificante e salvadora eficácia da morte de seu Filho se estendesse a todos os eleitos, para conceder-lhes, somente a eles, o dom da fé justificadora, por meio dela levá-los infalivelmente à salvação. Isto é, que Cristo, por meio do sangue da cruz,
redimisse eficazmente a todo o povo, tribo, nação e língua, todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram eleitos para a salvação e que foram dados pelo Pai. Esse artigo do cânone de Dort, ele é muito bom. Eu gosto muito desse artigo porque ele é muito preciso, ele não levanta dúvidas. 2 vezes o texto diz, e somente por eles, para excluir a ideia de uma salvação universal para todas as pessoas. A expiação do nosso Salvador foi limitada. Você vai para o paraíso de Deus, porque no Calvário ele derramou o sangue dele por você. Imagine alguém indo para o inferno e pensar, Cristo derramou o sangue dele por mim, e ainda assim eu estou indo para o inferno. Não é eficaz um sangue desses. Mas essa não é a verdade. A verdade é que ele derramou o seu sangue apenas e somente pelos eleitos de Deus. A Confissão de 1689, capítulo 8, verso 5, parágrafo 5, diz: o Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, por meio do Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, propiciou o Pai e comprou não apenas a reconciliação, mas também uma herança eterna no reino dos céus para todos aqueles que o Pai lhe deu. Então, a expiação de Cristo é apenas e somente para aqueles que o Pai lhe deu, somente para os eleitos de Deus. Em João 10, verso 11, o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo está dizendo que ele é este bom pastor e este bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Apenas pelas ovelhas. Paulo confortou os crentes de Éfeso, Efésios 5, 25, dizendo o seguinte: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Note que, de maneira também muito clara, a Escritura diz que Jesus Cristo se entregou somente pela igreja. A igreja são os eleitos de Deus. Todos que estão na igreja, que são igreja, são eleitos de Deus. Não há na igreja ninguém que não seja eleito. A igreja é composta pelos eleitos de Deus. Cristo morreu pela igreja, ou pelos eleitos de Deus, em outras palavras. Quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível. Eu ia colocar todos os pontos em inglês, esqueci de apagar esse aqui, porque eu queria mostrar para vocês a sigla TULIP, que aparece muito nos livros, né? E TULIP, na verdade, é a sigla para os 5 pontos do calvinismo em inglês. Então, às vezes, as pessoas estão falando sobre a TULIP e as pessoas não sabem que ali é 5 pontos do calvinismo. Só que em português a sigla não bate, em português é escrito diferente, então seria outra sigla. O chamado eficaz do Espírito Santo é irresistível no sentido de que sempre resulta na conversão do eleito. Embora o homem naturalmente resista a Deus, no tempo determinado, Deus regenera o coração, tornando-o disposto e capaz de crer. Você já pensou, eu não sei se foi assim com você, mas quantas vezes você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e recusou o Evangelho? Você foi evangelizado por alguém antes e ouviu e ficou assim mais ou menos, rejeitou, continuou sua vida pecaminosa, foi rejeitando, até que um dia você prestou mais atenção e creu no Senhor Jesus. Muitas pessoas, irmãos, isso é um testemunho muito comum, passam grande parte da vida lutando contra Deus.
O evangelho é pregado e elas resistem. E elas dizem não. Às vezes uma mãe prega para o filho, né? Fala tanto para o filho e o filho se recusa. Recentemente eu ouvi um testemunho do cantor Luciano, irmão do Zezé, e o Luciano disse, ele está na igreja hoje, é um servo de Deus, mora lá nos Estados Unidos, e o Luciano disse o seguinte: eu sou fruto das orações da minha mãe. A mãe dele, uma mulher crente, sempre orou, sempre falou para eles, sempre tentou trazê-los à igreja, e ele nunca veio, até o momento em que a graça irresistível veio sobre ele. Então, o eleito de Deus, ele de fato vai resistir até o momento em que Deus disser, basta, agora eu vou agir poderosamente para trazê-lo. A pessoa que não é eleita, ela vai resistir até o final, porque Deus jamais derramará sobre ele uma graça irresistível. Deus deixará o não eleito entregue ao próprio coração. Não é que ele é mais forte que o Espírito Santo, é que o Espírito Santo não vai até ele irresistivelmente, ele só vai aos eleitos de Deus, e só vai no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo por ele determinado. Os cânones de Dort dizem o seguinte, capítulos 3 e 4, artigo 11, mas quando Deus realiza sua boa vontade nos eleitos, ou seja, quando ele efetivamente os converte, ele não apenas cuida para que o evangelho seja externamente pregado a eles e ilumina poderosamente suas mentes pelo Espírito Santo, para que possam entender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus, mas também, por meio da operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, penetra até o íntimo do homem, abre o coração fechado, suaviza o coração duro, circuncida o coração não circuncidado, infunde novas qualidades na vontade, tornando-a viva a partir da morte, boa a partir da maldade, obediente a partir da rebeldia, e inclina e fortalece a vontade, para que, como uma boa árvore, possa produzir os frutos das boas obras. Perceba que a ação do Espírito Santo no homem, no eleito de Deus, só pode ser uma ação irresistível, irmãos. O Espírito Santo opera de maneira tão poderosa que ninguém, mesmo o mais depravado dos homens, mesmo aquele que tem o maior grau de maldade, ele não pode resistir ao Espírito Santo se ele for um dos eleitos de Deus. Ele não pode resistir. Eu estive pregando agora na igreja de Vitória, e o meu último sermão eu falei sobre o pior pecado. Qual é o pior pecado do mundo, na opinião de vocês? Qual foi o pior pecado do mundo, a pior desgraça da humanidade? Foi o pecado de Adão e Eva. Porque esse pecado trouxe a pior consequência que existe, a morte. Todos os outros pecados são decorrentes desse pecado de Adão e Eva. Então, eles são os piores pecadores que já existiram na face da terra. E Deus os salvou. Deus salvou o pior pecador que já existiu na terra, Adão e Eva. Então, o que é Hitler para Deus, se Deus quisesse salvá-lo, se ele fosse um eleito de Deus e Deus quisesse ir lá e transformar o coração dele, Deus não poderia ter feito isso? Claro que poderia. Qualquer homem, o pior dos homens, poderia ter sido alvo da graça irresistível de Deus e Deus ter mudado tudo aquilo, irmãos. A nossa confissão no capítulo 10, parágrafo 1, diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele é servido chamar eficazmente no tempo por ele determinado e aceito, por meio de sua palavra e espírito, tirando-os do estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo.
iluminando espiritualmente suas mentes para entenderem as coisas de Deus, tirando deles o coração de pedra, dando-lhes um coração de carne, renovando suas vontades e por seu poder onipotente determinando-os a fazer aquilo que é bom e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo. Contudo, de maneira que eles venham muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa tradução do capítulo 10 da nossa confissão, eu ainda acho mais forte do que a tradução que nós comumente lemos aqui na igreja. Mesmo com as abreviações que estão aqui, ela é muito clara em mostrar a ação graciosa de Deus no coração dos seus eleitos, o poder irresistível de Deus. João 6,44, o Senhor Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo é que somente pela graça irresistível um homem pode ir até Cristo. Se a graça irresistível não for manifestada dos céus sobre ele, ele nunca pode ir a Cristo por ele mesmo, por causa do primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Ele não vai. Ezequiel 36, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É a regeneração que acontece no momento em que Deus chama eficazmente o seu eleito. E por último, o quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Aqueles que são verdadeiramente eleitos e regenerados perseverarão até o fim. Não podem cair total e finalmente da graça, porque Deus os preserva. Eu acho que os 5 pontos do calvinismo são tão bem elaborados, irmãos, porque começa com a grande desgraça, que é a depravação total, e termina com uma grande segurança, a perseverança dos santos. E essa perseverança, como ela é apresentada aqui, ela é a mais pura demonstração da graça de Deus, irmãos. É uma garantia de que todos os eleitos vão perseverar em Deus até o fim. Eu conheço muitos crentes, sério mesmo isso, muitos crentes que têm medo de deixar de ser crente. Eles têm medo de deixarem a fé. E eu fico pensando, onde está, nestes irmãos, a doutrina da perseverança dos crentes? Não se encontra neles. Porque um cristão, mesmo em pecado, ele sabe que tem um Deus grandioso, ele sabe que o Senhor é perdoador, misericordioso, ele sabe que o Espírito Santo se move nele, ele conhece essas graças todas aqui dos 5 pontos do calvinismo, a eleição, a expiação. Mas se Cristo morreu por mim, como eu posso deixar de ser crente, perder a salvação? Há uma segurança, irmãos. A perseverança dos santos é a doutrina que diz que você vai ser crente até o último dia. Mesmo diante das fraquezas, mesmo diante das tentações de Satanás, do mundo, mesmo quando as coisas estiverem ruins, há um fogo, uma fagulha do Espírito Santo em você que nunca se apaga. Ela queima sempre em seu interior. Ela garante que você vai crer até o final. Você pode estar cabisbaixo, você pode estar enfraquecido, entristecido, mas nunca perde a fé verdadeira. Nunca. Um verdadeiro crente nunca perde a fé verdadeira. Capítulo 5 dos cânones de Dort, artigo 3. Por causa dos seus pecados remanescentes e também por causa das transgressões do mundo e de Satanás, aqueles que têm sido convertidos não poderiam perseverar nesta graça se deixados ao cuidado de sua própria força.
Mas Deus é fiel, misericordiosamente os confirma na graça, uma vez conferida sobre eles, e poderosamente preserva a eles na sua graça até o fim. Você sabe por que você vai perseverar até o fim? Não é nenhuma qualidade sua, não é mérito seu, não é um esforço humano, é uma graça divina. É Deus que preserva você pela sua graça, para que você continue até o fim. A nossa confissão, no capítulo 17, parágrafo 1, diz: aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair total ou finalmente do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão salvos eternamente, visto que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, de modo que Ele continua a gerar e nutrir neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade. E embora muitas tempestades e inundações se levantem e batam contra eles, nunca poderão ser removidos do fundamento e rocha a que pela fé estão firmemente fixados. Ainda que por meio da incredulidade e das tentações de Satanás, a visão e o sentimento da luz e do amor de Deus possam ser obscurecidos por algum tempo, Ele ainda é o mesmo, e eles serão certamente preservados por seu poder para a salvação, onde se regozijarão com a plenitude de sua alegria, contemplando a face de Deus para todo o sempre. Que artigo maravilhoso, irmãos. Capítulo 17, verso 1. Veja, essa doutrina, esse quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, não diz que o crente não cai em pecado. Não ensina que o crente não pode cair até o fundo do poço. Ela não diz isso. E nós sabemos que isso acontece muitas vezes. Um cristão, ele pode naufragar, não totalmente, para sempre, mas ele pode descer a estágios terríveis. Nós conhecemos muitos crentes que já passaram por situações que você olhou para ele e disse: meu Deus, nunca imaginei, nunca pensei. E você deu aquele homem ou aquela mulher como perdido, não era crente. E depois de muito tempo, pouco ou muito tempo, aquela pessoa retorna arrependida. E o que é isso senão uma confirmação da doutrina da perseverança dos santos? A perseverança dos santos ensina exatamente isso, que o homem pode cair. O eleito de Deus pode cair em pecado, mas não para sempre. Ele será restaurado. Ele perseverará até o fim. Ele vai se arrepender da sua imundícia. E vai olhar para Cristo. E vai buscar e clamar ao Senhor. E o Senhor ouvirá. E o Senhor que o preserva já está agindo sobre ele, quando desperta nele o desejo por Cristo. Então, irmãos, essa doutrina só ensina que nós vamos estar com Cristo até o fim da vida, sem nunca perdê-lo. Jesus Cristo assegurou os crentes dizendo, João 10, verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Isso é perseverança dos santos. Jesus está dizendo que os crentes nunca hão de perecer. Ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar os crentes do seu estado de graça, que está na mão de Cristo, está no estado de graça. Em Romanos, Paulo faz uma maravilhosa revelação do mistério da predestinação e da perseverança dos santos. Romanos 8, verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Isto é, vem
desde a predestinação até a glorificação. E isso assegura a perseverança dos santos. Se Deus vai chamar e a corrente termina com a glorificação final, é porque eles perseveraram até o fim. A perseverança dos santos é uma doutrina que deve nos trazer muito conforto e alegria, igreja. Então, estes são os 5 pontos do calvinismo, irmãos. Apenas recapitular. Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação definida ou limitada. Quarto ponto, graça irresistível. E o quinto ponto, a perseverança dos santos. 5 pontos do calvinismo. Não confundam com os 5 solas da reforma. Eles estão juntos ali, se relacionando, mas os 5 solas ensinam uma coisa e os 5 pontos do calvinismo ensinam outra coisa, e se relacionam ambos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, releiam esse material em casa, ele é rico e ele vai ajudar vocês a entender bastante essa parte dos 5 pontos do calvinismo. Especialmente leiam os artigos da Confissão de 1689 e dos cânones de Dort, que são as maiores partes do texto que eu comentei. Eles são muito ricos em teologia e especialmente aqui no que nós estamos falando. Irmã Lisiane. Pode deixar, viu, Rodrigão? Já parou? Pode deixar. Ela perguntou se a eleição incondicional tem alguma coisa a ver com a questão dos bebês que morrem na infância, né? Se eles seriam eleitos ou não. Seria mais ou menos isso a questão, né? O que a eleição garante, o que a eleição ensina, é que Deus escolheu, dentre a humanidade, alguns homens para a salvação. Nós não sabemos quem são esses homens. Dentre esses homens estão bebês, certamente, bebês que morrem na infância. Então, estão toda classe de homens, na verdade, todo tipo de homens. Homens cegos, homens que nasceram aleijados, todo tipo de homem. Mas nós não sabemos quem são esses homens. Nós vamos conhecer os eleitos de Deus à medida em que a fé se manifesta neles. Eu posso olhar para os crentes e dizer, vocês são eleitos de Deus. Como o senhor sabe disso? Porque vocês têm a fé, vocês creem em Jesus. E se a fé de vocês for realmente uma fé verdadeira, isso é uma prova da eleição. Foi isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, que via a eleição deles, pela fé, pelas obras deles, etc, etc. Nos bebês nós não podemos ver a fé, porque eles não podem manifestar a fé. Porém, isso não impede a eleição deles. Nós também não podemos afirmar que todos os bebês que morrem na infância são eleitos de Deus, porque senão a eleição não seria incondicional. Ser bebê seria uma condição para ser eleito, morrer na infância enquanto bebê era uma condição de ser eleito. O que nós podemos dizer é que todos os bebês eleitos serão salvos, mesmo sem manifestar a fé salvadora, pela sua condição de bebê, de não ter nenhuma condição de manifestar fé. Mas nós não podemos dizer que todos os bebês são eleitos, e nem dizer que não são eleitos. A eleição dos bebês é um mistério divino, entende? Deus, na sua soberana vontade, Ele, desejando, poderia salvar todos os bebês que fossem morrer na infância. Não há nada contra a eleição neste sentido. Porém, não dá para afirmar isso pelas Escrituras Sagradas. Quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre digo que o desejo real e profundo do meu coração é que todos os bebês que morrem na infância sejam eleitos de Deus, estejam salvos. É o que eu quero, é o que eu desejo, mas eu não posso dizer que a Bíblia ensina isso. Ela ensina que os eleitos serão salvos. Então, eu não posso dizer todos os bebês são eleitos. Onde é que eu vou mostrar isso na Bíblia? Provar isso na Escritura. Não há nenhuma passagem bíblica que garanta isso. Mas todos os eleitos serão salvos, incluindo os bebês eleitos.
Na Confissão de Fé Batista tem um parágrafo que fala exatamente isso, que os bebês eleitos que morrem na infância, aí vai falar da salvação deles, mas ela deixa bem claro, os bebês eleitos. O adjetivo eleito seria desnecessário se os nossos pais julgassem que todos os bebês eram salvos. Entende? Então, se ele colocou bebê eleito, ele está presumindo que há bebês não eleitos. Entende? Ele não pode dizer que todos os bebês são eleitos, mas a confissão afirma de maneira correta, todos os bebês eleitos serão salvos. Morrerão na infância, não poderão exercer a fé, mas Deus agirá pelo Espírito Santo neles de maneira extraordinária, que nós não sabemos explicar como se dá, mas é o que a Escritura nos diz sobre isso. Mais alguém tem pergunta a fazer sobre esse ponto, esse assunto, aliás, que nós demos hoje, 5 pontos do calvinismo? Não havendo, irmãos, quem quiser levantar agora um pouquinho para beber, fique à vontade e na volta nós vamos ter o último momento de oração. Aproveitem aí para